Bom dia, bom dia, bom dia. São 8h50 da manhã do dia 30 de julho de 2025. Vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Não era um dia para a gente comemorar. A gente não tinha bem uma ideia de como aquilo tudo poderia se dar. Talvez a gente desejasse sentar na sala de jantar. Talvez a gente tivesse que pensar se a gente iria desejar na sala de visita continuar. Quem sabe a gente pudesse uma escada até pegar para a gente subir, sim, no outro andar. Quem sabe a gente pudesse o quarto visitar. O mesmo quarto que tantas vezes a gente esteve a entrar para saber como o outro estava a passar. É algo que a gente rotineiramente costuma realizar como coisa simples de se dar. A questão é o calendário, a gente poder movimentar. Sim, diz o ditado, que a gente costuma falar: o tempo cura tudo, o tempo resolve tudo, o tempo é isso. Não, o tempo faz tudo. O calendário ali estava a me mostrar que o tempo só passa. O tempo é uma coisa criada, sim, para a gente poder ter a nossa vida enquadrada. Assim, o tempo é uma coisa adaptada às necessidades de cada casa. Por quê? Porque as pessoas lidam com as datas de uma maneira bem diferenciada. Não existe de fato uma lei ordenada para ali estabilizar, sim, obrigar todas as casas cada um aqui esteve a chegar numa data a se comemorar. Se é assim, não tem como a gente, de fato, determinar que aquele é o dia em que todos devem o aniversário comemorar, para o mundo não ter que parar. E por que disso eu estou a falar? É uma coisa simples. Sim, uma coisa simples. Deus me disse assim: olha, Maria de Cássia, se eu viesse lhe solicitar para você um anjo carregar, que tipo de sentimento você iria no caixão colocar? Eu tendo como entendimento que anjo é alguém inocente nesse lugar, bem diferente, sim, do anjo que a gente pode até o nome da escritura nela ali encontrar. Eu saberia, sim, diferenciar, sim, o anjo da escritura, sim, que tinha sabedoria, até para dizer para Zacarias mudo ficar, sim, pela falta de crédito que Zacarias ali esteve a vivenciar, não dando crédito ao anjo Gabriel, que veio São João Batista anunciar. Então, sabendo eu ali naquele momento, se na passagem da anunciação
do nascimento de São João Batista, vendo, sim, a diferença entre um anjo é Gabriel, um homem adulto, que sabia, de fato, até com mudo lidar. Olhei ali para alguém, sim, com uma criança a carregar, que certamente era mais um anjo que aqui iria chegar para adulto virar. Fiquei pensando como é esse sentimento, sim, de gente carregar um anjo que aqui esteve a chegar, como São João, ali, nos braços de alguém, ali, a balançar, para ele poder adulto virar, daquele anjo que no ventre ainda está, que ainda não teve esse entendimento de ver a luz solar. Deus, a me olhar, me disse se eu era capaz, sim, desses dois anjos no mesmo caixão colocar, para eu ter o entendimento de ímpar e de par, com a ciência que Deus estava a me dar. Sendo assim, fiquei pensando como é que eu poderia, sim, esses dois entendimentos de anjos, o que ainda estava no ventre, ali, para a passagem, ali encontrar e a luz do sol alcançar, e aquele que já tinha o entendimento de correr para todo lugar, como um adultinho até podia se comportar, como esse fio encaixar. Fiquei pensando no evangelho que nos diz ali que é mais fácil, sim, um camelo pelo fundo de uma agulha passar do que um rico no reino de Deus, dos céus, entrar. Puxa vida, eu teria que o entendimento de riqueza ali buscar. Sim, para saber pesar o que o sentimento de riqueza pode nos causar quando a gente perde a noção de vida familiar. Sim, porque eu posso ser ímpar, mas eu não posso perder o entendimento de me multiplicar para eu compreender o que é ser par. Mas se eu perco o entendimento de par, eu nunca vou alcançar esse sentimento que Deus estava a me solicitar. Para eu, de fato, dois anjos no mesmo caixão colocar. E ali saber separar o entendimento de ímpar e de par, a ponto ali do caixão se formar. Santo Deus. Eu comecei a graveto pegar. Sim, a Escritura também nos diz, sim, numa passagem em que o profeta Jeremias cobra do povo que esteve a deixar Deus para lá e resolveu a rainha do céu cultivar. Assim as crianças iam graveto pegar, a mulher iria o bolo preparar e o homem ia o fogo ali levantar para a oferenda para a rainha do céu colocar.
De uma maneira em que o profeta Jeremias esteve a questionar: de que adianta me solicitar para eu ali perguntar para Deus, consultar Deus sobre o futuro, se cada um resolve por si só a rainha do céu elevar? Será nulo tudo que eu falar? Santo, eu vendo a escritura ali se movimentar, eu tentando encontrar um sentimento que eu pudesse ali manifestar para o equilíbrio e eu vivenciar. Então vi ali Jó a meditar. Jó perdeu tudo: os filhos, a riqueza, o sentimento de beleza. Mas a fé, Jó ainda estava a cultivar. Eu não poderia em mim pensar. Eu ainda tinha uma carinha, até para maquiar, poderia o cabelo pintar, uma boa roupa usar, qualquer coisa desse tipo. Mas Jó não tinha mais nada, nem vida elevada. Toda a vida de Jó estava ali, completamente esbagaçada. Era esse o sentimento que eu deveria no caixão colocar. Aquele que Jó tinha para me dar. Sentimento de unidade familiar. A unidade que Deus esteve a nos dar quando o mesmo anjo veio anunciar o nascimento de quem iria batizar o menino que o anjo também foi anunciar. Que coisa maravilhosa a Escritura estava a me dar. Era esse sentimento. O de Jó. O de Jó que teve que, com Satanás, a vida ali, compartilhar, vendo Satanás tudo lhe tirar. E ainda assim, Jó insistia em rezar. Jó insistia em buscar uma semente de mostarda para plantar. Jó insistia em buscar oferenda para Deus, ele alcançar. Jó até se permitiu Deus questionar, buscando um entendimento que nos outros ele não conseguia alcançar. Então Deus trouxe para Jó o entendimento de 2 animais que podiam dominar a terra e o mar. Para esse entendimento de união ali se encaixar. Santo, também eu teria que, para a Escritura, olhar e ver este animal terreno que nenhum homem é capaz de dominar. E olhar para o mar e ver o monstro marinho que o próprio homem não foi capaz nem sequer de encontrar um conceito para o monstro ali se encaixar.
saber dividir a terra, o mar, para o tempo de Deus eu alcançar, dentro do quadrado que o homem esteve a criar, para o tempo o próprio homem contar e saber a sua vida levar, respeitando o nascimento e o direito de cada um aqui, a própria data de aniversário comemorar. Sem esse direito do outro tirar. Naquele momento, imediatamente, a Escritura esteve a se movimentar e dizer: não matarás. Não matarás. Puxa vida. Não existe nada ali na frente. Não matarás. Ponto final. Ponto. A ninguém é dado o direito de matar. Diz: não matarás. A Escritura é curta e grossa. Não matarás. Puxa vida. A ninguém é dado o direito de matar. A Escritura a me levar: é preferível morrer do que matar. É preferível, sim, se ferir do que ferir. Ou seja, a Escritura a lhe falar que não tem como justificar, porque a sua própria consciência vai lhe cobrar. Não existe condição. Não existe justificativa. Não existe se. Ah, mas alguém veio. E se alguém vier? Deixe tudo. Jó era o exemplo. Deixe Satanás lhe tirar tudo. Não deve revidar. Não pode nem Satanás matar. Santo. E como enterrar 2 anjos no mesmo quadrado, sem de fato a gente se lembrar do não matarás. A vida é difícil, é verdade, mas muito mais difícil a vida se tornará quando a gente passa a acreditar que aqui tudo a gente pode realizar. Sim, a gente passa a acreditar num Deus que nunca vamos encontrar. Sim, quando na cidade do pé junto, pezinho ali juntinho, ó, do pé junto, a gente não vai encontrar esse Deus. O da nossa alucinação. Ali tem, é a Escritura de Deus, a perfeição, o relógio da perfeição, 365 dias e 6 horas ali, toque, 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 aqui ó, na nossa mente. E a gente vendo o quão aqui a gente foi inconsequente com o Deus da alucinação. Um Deus que você não encontra em nenhum tipo de religião que busca, de fato, o mínimo de razão. Sendo assim, Deus a me pedir para apenas sentir piedade dentro de mim. Uma piedade que aqui eu não recebi, que aqui eu não conheci. Uma piedade que nem sequer passou por mim. Mas Deus a me pedir
para eu buscar esse conceito dentro da escritura na qual eu vivi. Santo. Como buscar? Sim. Como eu poderia encontrar esse sentimento para eu poder em mim mesma plantar? Sim, para eu me equilibrar. Eu com toda certeza iria me lembrar da casa de Vossa Senhora. Sim. Ali, não na sala de jantar, mas na sala que com toda certeza todos iriam se lembrar, onde a Lapinha ela esteve a cultivar como uma planta frutífera. Puxa vida, ver o anjo anunciar a chegada de João, ver o anjo tentando salvar um inocente de ali mesmo tombar. Sim. Imagine o sofrimento de Jó a ponto de desejar no próprio útero materno seu sepulcro dele no lugar. Era ali que aquilo tudo estava a se passar. Um anjo tentando uma criança salvar. E Jó vendo o sofrimento de uma criança dentro do útero, com medo de todo mundo, o mundo dele desabar sobre ele mesmo ao ponto de esmagar. Quem poderia essa criança salvar dentro do útero? Para a dor de Jó amenizar? Poderia eu, anjo Gabriel, solicitar? Mas o anjo Gabriel estava bem distante daquele lugar. Tinha com toda certeza muitas outras coisas ali a se pensar. Mas o papel de embrulho esteve a se fechar. A Lapinha ali passou de fato a se ausentar. Sim, cada papel de embrulho ali. Um pássaro esteve a formar, trazendo à Lapinha um movimento único para a criança no útero ali poder carregar, feito uma cegonha, e a criança poder, antes mesmo de chegar, encontrar o sentido de vida familiar. Para a semente podre, a criança não virá, pela própria dificuldade de ver o próprio sangue derramar, numa cena que não se pode nem sequer imaginar. Que tipo de vida eu poderia desejar para uma criança que poderia chegar dentro de um ambiente onde não se sabe bem onde começar, quando terminar, a dimensão do tempo
se o tempo fosse ficar circular. Poxa, não é fácil um tempo circular, não. Esse tipo de tempo que fica o tempo todo, na nossa cabeça a rodar. Se a gente conseguir a porta encontrar, para esse tempo passado virar. Imagina uma criança ficar o tempo todo nesse tempo, sem conseguir do passado se livrar para o presente começar a contar. E no futuro ela poder estar. Quando eu vi que aquilo tudo ali estava a se passar num quadro negro que ninguém quis enxergar, a Bíblia eu estive a fechar. Fechei a Bíblia e fiquei a olhar qual a dificuldade. De gente, um passinho dá, outro passinho dá, um passinho dá, outro passinho dá. E a gente ao menos se lembrar do Salmo 23. Sim, porque muitas pessoas recitam o Salmo 23 sem nem sequer ter uma Bíblia no próprio lar. Mas sabe que o Salmo 23 alguém esteve a deixar, nos convidando para pensar que é difícil, no vale de sombra de morte. Um ente querido está. Puxa vida. Imagine eu encontrar pai no vale de sombra de morte. Algo terrível, difícil. Ali, ter que ir com o pai falar que outros ali iriam chegar. E não iriam encontrar a sala de jantar. Nem sequer na sala de visita iriam poder ficar. Tamanha a dificuldade de lidar, sim, com o Salmo número 1. Puxa vida. Esses, com toda certeza, iriam penar. Teria que, pelo Salmo 17, passar. Aquela dificuldade toda de ter a compreensão de que não é fácil pele e osso a gente virar. Porque a gente não quis na própria carne pensar. Santo Deus. Mas eu, que tinha esse compromisso com o pai, e para casa voltar, deixei de fato a Bíblia um caixãozinho virar. Era o sentimento que eu com toda certeza queria encontrar. Dentro de tudo aquilo que Deus esteve a me mostrar. Deus não iria se importar se eu pegasse a Bíblia para num caixãozinho transformar, para eu poder, sim, as duas mãos no mesmo caixão juntar, com a certeza de que eu jamais iria abandonar meu pai no vale de sombra de morte. Nunca. Ainda que eu tivesse mesmo que a minha própria vida deixar só para de pai. Só para de pai. Eu, de fato, salvar. Sim, do vale de sombra do morte, o Senhor iria realizar. Não existe a menor possibilidade eu deixar meu pai no vale de sombra de morte. Nunca existiria essa possibilidade. Meu pai
foi a única pessoa que desejou mesmo me olhar sem de fato me questionar pelas minhas escolhas de vida particular. Ele nem sequer esteve a me perguntar porque eu não fui mais lá. Porque ele nunca teve dúvida. Nunca teve dúvida de que eu sempre estive a colocar o nome dele no altar. Portanto, ele não iria perder tempo me cobrando algo que ele sabia que eu não era devedora. Porque ele sabe que tudo eu estive a deixar só para no caixão com ele eu estar. Tudo eu deixei e deixo tudo por ele, pelo meu pai. Porque se eu para frente olhar, eu vou no futuro meu pai encontrar. Porque meu pai soube comigo se reconciliar. Quando ele, na roça, veio me abraçar, sabendo que eu não poderia ali antes estar. Eu não tenho nada para de meu pai falar, nada. Porque se durante muito tempo, é verdade, sozinha aqui eu estive a labutar, sem encontrar resquício de Cássio e nenhum ente familiar, eu digo dessa Cássio que ninguém quis mesmo enxergar. Eu também pude voltar e ver que meu pai nunca esteve a deixar de rezar por uma filha que ele colocou no altar. Então, eu pude, de alguma maneira, encaixar algumzinho para a Cássia preparar, para com o pai dela ela estar. E assim, os dois poderem, juntinhos mesmo, na casa da mãe dele, entrar. Deixando claro que eu jamais iria deixar pai no vale de sombra e de morte, sozinho ficar. Portanto, é difícil aqui decifrar a leitura que Deus esteve a me dar, mas eu devo respeitar e fazer da forma como aqui esteve a se desenhar, para respeitar quem de fato está a matar a semente que Deus esteve a criar. Sendo assim, vou esse vídeo encerrar. No próximo eu vou aqui gravar para de fato o dia completar. Bom dia, bom dia, bom dia e obrigada sempre. Eu bem vou ficar, porque eu vou encontrar
a Escritura Santa.